Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Edemar, nosso superior provincial, religioso John, lá das Filipinas, que está aqui conosco também, sejam bem-vindos. Queridos irmãos e irmãs, é tão bom ver uma casa cheia, é tão bom ver a nossa igreja repleta de fiéis. E este é o objetivo da nossa casa, este é o objetivo da nossa igreja, acolher os seus filhos. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa igreja São Judas Tadeu, que de fato seja a extensão da sua casa, que aqui seja o lugar acolhedor, que sempre estará de portas abertas para que esteja aqui presente na nossa caminhada, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos. É a casa de São Judas Tadeu que te acolhe em todos os momentos e de modo muito especial hoje, iniciando a Semana Santa. E de fato, se de fato nós chamamos de Semana Santa, porque ela é um pouco diferente das demais. A Semana Santa, de fato, precisa ser colocada em nossos corações como uma oportunidade imensa de colocarmos em prática o nosso seguimento de Jesus. Aqui nós somos testados, não só nesta semana, sempre, né? Mas, de modo especial, nesta semana nós somos testados, porque uma das grandes frustrações de Jesus foi ver os seus seguidores abandoná-lo. Nós vamos ver nesta semana a tristeza de Jesus, quando ele somente pediu assim, fiquem comigo, não me abandonem, né? Estou com medo, estou ansioso, preciso de ajuda, preciso da presença de vocês. Não sobrou um. O exercício desta Semana Santa serve para cada um de nós de lembrarmos em que lugar nós estamos nesta caminhada. Onde que nós estamos na proximidade com Jesus. E aqui nós temos uma série de oportunidades ao longo destes dias de bem vivenciar cada um destes momentos. Semana Santa é os últimos passos de Jesus e nós nos colocamos seguindo com Jesus nestes últimos passos, entristecendo com Jesus também nas inúmeras situações difíceis que ele participou, né, na sua flagelação, na sua perseguição, na sua crucificação. Mas o que nos enche de esperança, consolo e conforto é que ele não permanece na cruz. Jesus não permanece na cruz. A cruz é somente um obstáculo. E quando nós olhamos para a cruz com o crucificado, nós lembramos da nossa missão. Não olhamos para Jesus como um fracassado, mas nós o vemos como aquele que levou até as últimas consequências a fidelidade da sua missão. E ele joga para nós esta responsabilidade, né? Como que nós estamos lidando com a nossa missão, com as nossas responsabilidades? Será que nós permanecemos na cruz? Será que ao carregarmos a nossa cruz, será que ao enfrentarmos a nossa missão, nós permanecemos nos obstáculos? Jesus não permaneceu. E ele deixou muito claro para cada um de nós que a ressurreição, esta sim, é a certeza para cada um de nós. A ressurreição é o grande prêmio para cada um de nós, pelos méritos da nossa fidelidade nesse discipulado. E ao iniciar esta Semana Santa, nós vemos pelo menos dois contextos bem distintos. E aqui nós precisamos refletir.
Para quem estava na caminhada, desde lá do início, na comunidade do Rosário, nós lemos o primeiro evangelho. Esta é a única celebração no ano que tem 2 evangelhos, né? Um no início e outro nesta narrativa da crucificação de Jesus. Mas são 2 contextos bem diferentes, 2 contextos bem distintos. No primeiro momento, nós vemos a alegria, a histeria do povo, acolhendo Jesus como rei. Os ramos que nós temos nas mãos é também para lembrar daquilo que aconteceu com Jesus na entrada em Jerusalém. Jesus, ao entrar em Jerusalém, acolhido pelas palmas, pelos ramos nas mãos, ramos de oliveiras, Jesus, ele cumpre a profecia de Zacarias, que já falava isso também, que Jesus, que o Messias seria acolhido em Jerusalém na simplicidade, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, para dizer que era um mensageiro da paz. E isso se cumpriu, uma profecia de Zacarias que vai anunciar a vinda do Messias e que se concreta com a entrada de Jesus em Jerusalém. E como que esse povo acolhe Jesus? Com alegria, né? com animação, né? Jogando mantos no chão para que o rei pudesse entrar, para que o rei pudesse passar por aquele momento. Olha que interessante, e essa alegria que deve permanecer em nossos corações, uma alegria de reconhecimento, uma alegria de dedicar um lugar especial na minha vida, no meu coração, para aquele que é mais importante. Quando nós reconhecemos quem é melhor, quem é maior, quem é mais importante, nós damos o devido valor para aquela pessoa. Foi isso que esse povo fez. Reconheceu a vinda do Messias. Por isso aclamou com muita alegria. Mas no mesmo cenário, quase no mesmo dia, nós vemos uma outra situação totalmente distinta, totalmente diferente. É até injustiça dizer que era o mesmo povo que estava aclamando com os ramos e dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana aquele que está chegando, é o rei de Israel. É injustiça dizer que este mesmo povo depois estava lá na cruz dizendo: crucifica-o, né? É injustiça dizer que era o mesmo povo que estava depois dizendo: crucifica-o. Mas que muitas destas pessoas se deixaram influenciar, se deixaram levar principalmente pelo poder da época. Porque o que acontece quando o poderoso se sente ameaçado? Isso não é uma coisa diferente nos nossos tempos de hoje. Quando o poderoso percebe que vai perder poder, o que ele faz? Ele ataca o povo, né? Ele começa a influenciar a nossa mente, o nosso coração. E com certeza que algumas dessas pessoas, principalmente os mais histéricos, os mais barulhentos, eles também são influenciados e mudam de lado. No mesmo momento que tinham aquela alegria fervorosa, né, acabam sendo influenciados, principalmente por estes poderosos que têm medo de perder o poder e que precisam incriminar, achar um erro em Jesus, incriminá-lo e até matá-lo. Olha que 2 contextos extremamente diferentes, queridos irmãos. Olha que situação complicada que nós encontramos num único lugar. Lembre que todo o povo estava indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Jerusalém estava inchada, repleta de pessoas. E por isso que todos estavam indo para as festividades da Páscoa. E ali encontra-se este emaranhado de pessoas, e que muitas delas conheceram Jesus nos sinais, nos milagres, ou foram convidados por Jesus também para serem seguidores. Muitos reconheceram Jesus como Filho de Deus,
Então muitos desses estavam ali ansiosos, esperando a entrada de Jesus, mas também tinha muitos outros que talvez não deram muita bola para isso. Muitas pessoas que não reconheceram a importância de Jesus. E é nesse sentido que aquele que tem poder, ou aquele que tem medo de perder o poder, começa a entrar no coração destas pessoas. E a reflexão que nós podemos fazer aqui, queridos irmãos, é de que lado nós estamos. Porque nós sofremos um grande medo e também temos uma grande possibilidade de vivermos o nosso cristianismo, o nosso seguimento de Jesus apenas na histeria. Enquanto está bom, enquanto está maravilhoso, é o Deus que me liberta, é o Deus que me dá minhas coisas, é o Deus que está na minha vida, é maravilhoso adorar a Deus, como é bom ser seguidor de Jesus. Acontece alguma coisa ruim na sua vida para ver. Isso é um perigo muito grande na nossa caminhada e na nossa fidelidade. Porque às vezes achamos que o nosso Deus é o Deus que faz as nossas vontades. Enquanto Ele faz as minhas vontades, é parceiro. Enquanto Ele faz as minhas vontades, eu sigo, eu sou fiel, eu venho na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço todas as minhas responsabilidades cristãs. Quando não acontece da forma que eu quero, eu começo a apelar com Deus, né? E às vezes a mesma histeria da animação, da acolhida de Jesus com os ramos nas mãos, e bendito aquele que está chegando, hosana ao Filho de Deus, hosana nas alturas, pode virar a mesma histeria em dizer crucifica-o. É a mesma realidade que pode estar presente em nossos corações. Olha como é importante nós começarmos a Semana Santa com esta reflexão, com duas realidades totalmente diferentes, onde já no início desta semana nos convida a nos posicionarmos. De que lado eu estou? O que bate mais forte no meu coração para escolher estar nesta caminhada? E aqui está a liberdade de cada um de nós. Em momento algum, Deus vai nos punir porque nós não somos fiéis ao seu seguimento. Mas que nós vamos entender muito mais a vontade de Deus quando somos fiéis, quando entendemos o que de fato Ele quer na nossa vida, vai mudar e muito na nossa vida. Queridos irmãos, que esta semana de fato seja santa na nossa vida. Aproveitemos as reflexões da palavra de Deus. Várias procissões estaremos fazendo ao longo desta semana. Segunda-feira temos a procissão da luz, terça-feira temos a procissão do encontro, quarta-feira temos o sermão das 7 palavras, também teremos a unção dos enfermos, a bênção dos doentes. Na quinta-feira iniciamos o tríduo pascal, com a ceia, com a instituição da Eucaristia, com o lava-pés. Na sexta-feira teremos a adoração da cruz, meditamos a partida de Jesus, a morte de Jesus. No sábado, gloriosamente anunciamos e celebramos a ressurreição de Jesus. Domingo, iniciamos um novo tempo da nossa igreja, que é o tempo pascal, proclamando a ressurreição de Jesus. Olha quanta coisa que nós temos essa semana. Olha quanta oportunidade que nós temos para refletir de que lado nós estamos. Porque corre um sério risco, agora terminando a quaresma, de eu voltar a ser a mesma pessoa de antes. Não quero nem perguntar aqui quantos propósitos vocês fizeram para esta quaresma, que eu não tenho dúvida que teve muito esforço de deixarmos de lado algumas coisas. Mas que ao terminarmos a quaresma não voltamos a fazer tudo isso com mais violência ainda e mais intensidade. Porque às vezes eu deixo de fazer alguma coisa e depois volto a fazer com mais intensidade, como se fosse para repor tudo aquilo que eu não fiz até então. Então, que seja uma oportunidade de mudança. E esta semana será muito especial para aproveitarmos cada um destes dias. É o que nós desejamos a cada um de vocês, queridos irmãos, aqui na nossa igreja matriz, nas nossas comunidades, que possamos bem celebrar
esta santa semana, a mais santa dentre todas as semanas. Louvado seja o nosso Senhor